TV Câmara, Campinas. Olá, muito bom dia para você que acompanha a TV Câmara Campinas ao vivo. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto, agora são 10 horas e 46 minutos aqui nos relógios do plenário, onde nós estamos ao vivo nesse momento para dar início às atividades legislativas do dia. Nós vamos acompanhar agora uma reunião da Comissão Permanente da Criança, do Adolescente e da Juventude, que é presidida pela vereadora Débora Palermo. A vereadora se encontra aqui no plenário, mas lembrando que apesar de algumas atividades aqui no plenário, após o recesso parlamentar do mês de julho, já estarem acontecendo de forma presencial, esta ainda será em sistema de deliberação remota. Temos uma convidada que vai participar de forma online aqui com a gente. Você aí de casa pode participar assistindo pela TV, pelas redes sociais e também enviando as suas perguntas, seus questionamentos por dois canais. O e-mail comunicacau@campinas.sp.leg.br e pelo WhatsApp, que é 19 97829 3776. Vamos acompanhar então a reunião. Bom dia, público que nos assiste. Bom dia, vereador Paulo Búfalo. Bom dia, doutora Regina Márcia, nossa convidada. Nós damos início à quinta reunião ordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. E o tema hoje é muito legal e muito importante. É sobre a importância do brincar na infância, né? Às vezes nós não damos tanta importância a esse tema, a esse direito, né, da criança e do brincar, né? Mas hoje nós vamos ouvir uma especialista, né, doutora Regina Márcia, especialista nesse tema, que vai trazer com riqueza esse debate. Eu vou ler dois artigos que garantem esse direito a nossas crianças e adolescentes. A Declaração Universal dos Direitos da Criança prevê em seu princípio 7º que a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação, sociedade, e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 16, diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, brincar, praticar esportes e divertir-se. Quinto, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Sexto, participar da vida política na forma da lei. E sétimo, buscar refúgio, auxílio e orientação. Hoje nós estaremos falando mais, né, sobre o artigo 4º, que é brincar, praticar esportes e divertir-se. Lembrando que o brincar é a maior forma de expressão da criança, né? Às vezes a gente fala de brincar de brinquedos e pensando sempre em brinquedos comprados, né? E não é isso, né? O brincar às vezes começa com um simples objeto, mas é a riqueza que ele traz de escolher o tema, da socialização que ele traz para as crianças e tantas outras coisas, tantos outros benefícios, né? Então, nós vamos hoje ouvir a doutora Regina Márcia Moura Tavares, que é formada em música, licenciada em ciências sociais, pós-graduada em antropologia pela USP, exerceu a docência, a pesquisa e ocupou cargos administrativos em sua universidade de origem, a USP, e na PUC Campinas, por mais de 30 anos. Criou e estruturou órgãos universitários, revistas científicas e fóruns de discussão nacional e latino-americanos, tendo artigos publicados em inúmeras revistas nacionais e internacionais. Seu projeto de preservação da cultura lúdica infantil, brinquedos e brincadeiras, Patrimônio Cultural da Humanidade, recebeu da Unesco, em 1990, o selo Década Cultural Mundial, dando origem ao livro do mesmo nome. Em 2009, lançou a obra Mudança de Rumo, Já,
Herança Cultural, Preservação e Desenvolvimento, na qual coloca as matrizes de seu pensamento relativamente a esse tema. Ex-conselheira do CONDEPAT, foi cofundadora do CONDEPAC, conselheira do ICOM-BR, do ICOFONLAN, consultora do CNPq e do MEC. É membro da Academia Campinense de Letras, do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas, do Instituto Cultural Guilherme de Almeida, da Cátedra Livre Patrimônio Cultural Imaterial, Universidade de La Plata, da Associação Brasileira de Artistas Líricos, consultora e palestrante, também dedica-se ao canto lírico. Seja muito bem-vinda, doutora Regina Márcia. Essa reunião é sua para falar desse tema de extrema importância, de relevância, que é o direito das nossas crianças do brincar. Antes da senhora ter a fala, eu vou pedir para o vereador Paulo Búfalo fazer a saudação, ele também faz parte dessa comissão, está conosco nessa manhã. Vereador Paulo, por favor, a palavra. Bom dia, vereadora Débora, presidenta aqui da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança. Bom dia, professora Regina Márcia, né? Professora doutora. Já quero dizer que já tive a oportunidade, atuando na área da infância, de ler as suas contribuições, evidente parte pequena do acervo que a senhora produziu ao longo da história nessa questão do lúdico, do direito à brincadeira, né? E é bom poder contar aqui com a sua exposição na Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente da Câmara, e nesse momento em particular, né? E além do próprio direito à felicidade, que a gente luta tanto, nesse momento em particular nós temos que ser mais contundentes ainda para garantir esse direito fundamental. Então é isso. Bem-vinda e obrigado aí por nos prestigiar aí com a sua exposição. Obrigado. Obrigada, vereador Paulo Búfalo. Eu quero também informar ao público que nos assiste que pode participar desse programa encaminhando perguntas, né, sugestões através comunicacau@campinas.sp.leg.br ou através do WhatsApp 19 978 29 3776. Então, vamos ouvir a doutora Regina Márcia, e desde já dizendo que esta comissão não medirá esforços para garantir, né, espaços públicos, políticas públicas que garantam o direito, né, de nossas crianças brincarem durante toda a sua infância. Seja bem-vinda, doutora Regina Márcia. Muito obrigada, vereadora Débora Palermo. É uma alegria muito grande estar hoje em contato com esta comissão. Até houve uma dificuldade logo no nosso encontro agora, por conta das reformas que a Vivo está fazendo aqui na minha rua. Eu ia falar através do computador, que para mim fica mais fácil, mas tive que lançar a mão do 4G aqui do meu iPhone, porque não estou sem internet, né? Apesar da minha idade, eu estou fazendo o meu letramento cuidadosamente na área digital, né? E vou resolvendo alguns problemas que vão aparecendo, né? Mas é uma alegria, quero dizer à senhora vereadora, ao senhor vereador Paulo Búfalo também, e a toda a comissão, né, que trabalha nesta linha dos direitos da criança, né, e do adolescente. Eu fiquei muito feliz com este convite,
porque há muitos anos eu trabalho com esta, né? Há mais de 30 anos eu trabalho com essa temática, né? E venho insistindo para que este tema seja um tema prioritário na discussão da cultura contemporânea, né? Da sociedade não só brasileira, mas da sociedade mundial, entendeu? Nós temos, e eu começo dizendo por que eu, como antropóloga, eu me dediquei a esse trabalho de preservação do patrimônio cultural. E, no caso específico dos brinquedos, das brincadeiras, o patrimônio imaterial de uma sociedade. Por quê? Porque exatamente eu acho que nós temos de entender de uma vez por todas que o ser humano, nós somos uma espécie, né, do gênero Homo, somos uma espécie sapiens, que nós temos uma série de aptidões, nascemos com várias aptidões para determinadas coisas, só que elas precisam ser cultivadas, né? Se nós não cultivarmos, nós somos um primata como outro qualquer, né? Então, nós temos potencialidade, mas nós precisamos desenvolver essa potencialidade. E é preciso que a sociedade como um todo entenda que é no desenrolar de milênios, né? De eras, de décadas, que o ser humano vai desenvolvendo aquelas aptidões para as quais ele tem condições, né? Mas que precisam ser estimuladas, né? Então, quando você fala na criança, então eu venho trabalhando com a questão da preservação do patrimônio cultural, por quê? Porque é este conjunto de coisas que ao longo de milênios a espécie foi criando, é que constitui a cultura do momento que nós vivemos, né? E eu sempre insisto nisso, porque é muito comum ouvir-se falar que cultura é como se fosse só atividade artística. Não é, não é. Eu estou cansada de ouvir pessoas dizendo por que a cultura não tem apoio, por que a cultura... Aí só fala sobre teatro, música, literatura, artes plásticas, né? Como se isto fosse a cultura de uma sociedade. A cultura de uma sociedade é muito mais do que isto, né? É tudo aquilo que nós criamos, que um povo cria e que a espécie vem criando ao longo da sua existência na face do planeta para poder se adaptar ao meio ambiente, para poder sobreviver, para poder perpetuar-se no planeta. Porque a espécie pode desaparecer, como tantas outras espécies já desapareceram do planeta, né? E nós não somos privilegiadas, né? Nós temos que usar deste patrimônio que nós construímos e que outras gerações construíram ao longo do tempo para podermos ir nos adaptando ao momento e construindo situações em que nós possamos viver com qualidade. A cultura é isto de uma sociedade. Este é o patrimônio cultural de uma sociedade, né? Eu sempre observo, quando falo em público e falava aos meus alunos na universidade, que, infelizmente, o conceito de patrimônio cultural ele teve vários desvios ao longo do tempo, né? No nosso próprio país, mas isto vem de muito tempo antes, da Europa, etc. Por quê? Porque muita gente conceituou patrimônio cultural como sendo a cultura da sua própria camada social. Por quê? Porque no momento em que nós, por exemplo, nós como país colonial, fomos colônia durante 4 séculos. Qual é o conceito de patrimônio cultural que nós recebemos da Europa? Nós recebemos o conceito de patrimônio cultural que poderia garantir a preservação
do domínio na mão de uma camada social. Então, quando a Europa exporta para, no fim do século XIX, por exemplo, o seu modelo de museu, o que ela está fazendo? Ela está dizendo que aquela cultura que está sendo preservada, que ela cultiva, a burguesia europeia, né, cultiva, aquilo é um patrimônio mundial importante. Por que ela está dizendo isto? Porque é uma maneira dela consolidar o poder. Há uma relação perversa e antiga entre o conceito de cultura e o poder, né? Muitas vezes, quando a gente limita o conceito de cultura a determinadas atividades só, de uma camada social, nós estamos o quê? Garantindo poder político de dominação social àquela camada social. No nosso país, ao longo do tempo, nós tivemos muitos desvios também no conceito de patrimônio cultural, né? E aí eu vou lhes dizer por que, inclusive, no fim dos anos 80, como conselheira do Estado para a preservação de patrimônio cultural, quando eu não aguentava mais somente ver tombamento de igreja, tombamento de fazendas coloniais, de grandes produtores de café ou de açúcar, quando eu não aguentava mais ver também tombamento de palacetes, né, considerados de arquitetura importante nas várias cidades do estado de São Paulo, eu, de uma forma provocativa, eu comecei a pesquisar as brincadeiras infantis e cheguei um dia na reunião do Conselho Estadual e coloquei este livro na frente de todos os conselheiros. Brinquedos e Brincadeiras, Patrimônio Cultural da Humanidade. Quando eu fiz isso, no final dos anos 80, eu fui conselheira do Estado até 92, o pessoal, arquitetos, historiadores e outros colegas conselheiros tremeram na base. A Regina está maluca. Como é que ela vai dizer que brincadeiras infantis é um patrimônio cultural da humanidade? Entendeu? Não, patrimônio é o palacete tombado tal, é o grande, é o quadro, é a Guernica do Picasso. Patrimônio é isso, patrimônio é aquilo. Eu causei um mal-estar no conselho. Por quê? Porque eu insisti que nós temos que trabalhar com o patrimônio construído há milênios pelas nossas sociedades mundiais. E brinquedos e brincadeiras infantis existem em toda a sociedade humana. Eu tenho amiga da USP que se dedicou a vida inteira a pesquisar brinquedos e brincadeiras das comunidades indígenas brasileiras. Eu tenho livros maravilhosos que eu recebi, inclusive da própria Unesco, de brinquedos e brincadeiras de várias comunidades africanas, né? Então, você vê, eu estive em vários momentos, participando de congressos mundiais, eu vi muita gente trazer informações. Quando eu levei uma exposição de brinquedos e brincadeiras a convite do Museu de Arqueologia de Montevidéu, e fui à televisão, no horário nobre da televisão uruguaia, falar que eu estava levando uma exposição de brinquedos e brincadeiras e que no dia seguinte eu queria que no Museu de Arqueologia chegassem os brinquedos da região, daquela região. Vocês não podem imaginar. Chegaram, eu falei na sexta-noite, 8h da noite na TV, quando no sábado, até meio-dia, chegaram 87 brinquedos para serem expostos na exposição do Uruguai.
Então, por quê? Porque a brincadeira infantil, ela é mundial. E por quê? Aí é que nós vamos discutir. Porque quando a criança precisa brincar, nós nascemos com, eu costumo dizer, esse cérebro que está em cima deste pescoço aqui, ele é o melhor computador existente no planeta. Ele já nasce preparado para estabelecer conexões. Conexões. Ele faz milhões de conexões, né? Mas só que nós precisamos estabelecer, estimular para que esses caminhos neurais aconteçam. Hoje, a neurociência está explicando como é que esses caminhos neurais acontecem. E nós precisamos estimular isso desde o bebê. O bebê, eu tenho recebido da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, muitos materiais, porque Harvard tem um centro hoje, que é um centro do desenvolvimento da criança. Do desenvolvimento da criança. Isto está, até eu brinco, falo, eu estou falando no Brasil há quase 40 anos e agora todo mundo vai ouvir porque Harvard está falando, né? Porque aqui nós somos ainda colônia, né? Nós somos ainda colonos. Precisa a Europa achar importante, os Estados Unidos achar importante para nós valorizarmos a nossa produção cultural, né? Nós temos esse vício do colono, né? Então, o que a criança? A criança, por exemplo, em Harvard, eles têm uma série de jogos e apresentam em vídeos para se fazer com as crianças desde os 6 meses, dos 6 aos 18 meses, dos 18 meses aos 36 meses, dos 36 meses ao... Eles têm vídeos para mostrar como as conexões neurais podem ser estimuladas, né, com esse trabalho nas creches, nas próprias residências, pelos pais, se tiverem disponibilidade para tal, para começar a trabalhar essas conexões neurais, né? Mas não é nada mais do que aquilo que a gente faz nos jogos e nas brincadeiras infantis. Não foi por acaso que isto foi sendo selecionado ao longo do tempo e passado de geração em geração e passado de país para país. É porque é importante. No momento em que a criança ela começa a brincar, ela começa o jogo, ela faz uma transposição do mundo real para o mundo imaginário. E ela começa a fazer essas conexões neurais, que vão ser úteis no futuro. Por que hoje nós estamos, muitas vezes, aliás, o Paulo Búfalo falou agora há pouco, nunca foi tão necessário um debate sobre essas questões. A gente sabe que as crianças estão sofrendo porque muitas vezes estão em casa com pessoas que não sabem lidar com elas, que abusam dessas crianças, elas não têm convivência com as outras crianças. Por quê? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos da convivência com o outro, nós precisamos estar com o outro, porque é nessa interação social que nós vamos desenvolvendo as nossas, voltando, conexões neurais e os nossos comportamentos e adquirindo a possibilidade de, no futuro, reagir de maneira apropriada diante de desafios, né? Então, vocês veem, eu me lembro que quando começou a merenda escolar, né? A minha mãe foi professora e foi dirigente da merenda escolar, no grupo escolar onde ela trabalhava, né? Ela foi a São Paulo assistir um curso sobre merenda escolar e ela voltou muito impressionada, porque ela disse, minha filha,
A criança que não se alimenta bem, não come a fruta, não come isso, não come aquilo, ela não tem nem capacidade para aprender. Ela não aprende suficientemente. O raciocínio não funciona. Por quê? É aquilo que eu disse no começo. Tudo precisa ser estimulado. Nós nascemos prontos para sermos estimulados. Se não houver essa estimulação, nós não evoluímos, não desenvolvemos, não crescemos. E não adianta a criança ir na escola com 7, 8 anos se ela não teve um desenvolvimento anterior, porque ela não vai aprender. Ela nem se alimentou suficientemente muitas vezes e nem foi estimulada para desenvolver outras coisas. Num país, por exemplo, como o nosso, o Brasil, um país ainda pobre, com várias dificuldades na parte educacional, né? Hoje nós estamos com mais carência ainda com essa pandemia, o nível de aquisição de muitas famílias baixou horrivelmente. Essas famílias não têm muito o que oferecer para as crianças, por isso que muitas vezes a escola ainda está mandando a cesta básica, está fazendo a merenda escolar, porque a criança precisa comer, senão ela também não se desenvolve. Mas nós precisamos nos preocupar com a criança em grupo, em comunidade, estar junto com outras crianças, porque no momento em que ela vai brincar, e aí eu insisto na brincadeira que não é conduzida nem por uma pedagoga, nem por uma cuidadora, nem só pela mamãe e pelo papai. Eu insisto na brincadeira livre, espontânea com outras crianças. Por quê? Porque é nesta interação que nós vamos aprendendo muitas coisas para começar a ter empatia, né? Quando a criança brinca com diferentes, né? ela começa a respeitar o diferente. Por que eu digo que a criança ir ao clube, só naquele clube de uma camada social dada, e brincar só com os seus iguais, não adianta, porque ela convive com os seus iguais. A criança que brinca no espaço público, coletivo, onde está o rico, o pobre, o negro, o branco, o índio, o bem dotado em termos de inteligência, o mais limitado, o que não tem grande aptidão física, o que não tem... Ela vai aprendendo a se relacionar com o diferente e ter empatia e se preocupar com o outro, né? A rua sempre foi o espaço de socialização dos sujeitos. Nós hoje deixamos a rua para o carro, o meliante, né? E nós nos fechamos nos espaços. Nós não convivemos mais. Eu participei de uma live, de uma discussão sobre o centro de Campinas. Meu Deus do céu, o pessoal reclamando que fim de semana o centro de Campinas está vazio. Ninguém vai lá. Por que nós não temos atividades lúdicas para a criançada que mora nos prédios de apartamento ao redor do centro de Campinas? Por que não há um projeto dessa natureza? Né? Não, ali só, então, está ocupado por meliantes, por pedintes, e vazio o centro de Campinas. Né? As nossas praças, ninguém vai quase às praças mais. Eu, conversando com uma amiga que mora em frente à Praça Carlos Gomes, eu disse, aquela praça é tão linda, é tão bonita, podia estar cheia de crianças em férias, em sábados, em domingos, né?
para brincar espontaneamente, porque uma vai passando para outra brincadeira, uma não sabe, a outra conhece, a outra coisa. Não. Então me disse a colega, Regina, a praça não pode ser ocupada. Ali o tráfico de droga está intenso, entendeu? Agora, quando eu disse, inclusive, em entrevista ao longo da minha vida a vários jornalistas, da importância desta convivência no espaço da rua, nos espaços públicos, que nós precisamos conviver, né? A jornalista me dizia, ai, professora, mas não tem mais condições, o mundo mudou. Eu dizia para ela, o mundo muda quando nós queremos. Nós somos os agentes históricos. Nós é que temos que promover a mudança, vereadora. Eu sei que a senhora tem trabalhado intensamente no sentido de propor projetos importantes. Eles precisam ser aprovados, eles precisam ser valorizados pela administração pública. Nós precisamos mudar a história. Não temos que ser simplesmente receptivos a tudo que está por aí. Hoje a criança não brinca mais porque as crianças gostam mesmo de mexer no iPad, no computador e no celular. Meu Deus do céu, eu não nego. Até eu estou usando o celular, o computador, mas não é só isso que é a vida. E a criança não pode se resumir a viver assim. Nós, por exemplo, estamos vendo, eu tenho lido bastante, me chegam realidades trágicas, crianças pequenininhas que se mutilam, né? Mutiladas, jovens que estão se suicidando, entendeu? Jovens, o suicídio jovem aumentou demais no mundo. O que é que está acontecendo? Nós não estamos preparando nem crianças e nem jovens para a vida adulta, que exige resiliência. Onde a gente aprende resiliência? Onde a gente aprende respeito a regras? Por exemplo, no jogo da queimada, mesmo que eu tenha a bola, mesmo que a bola seja minha, mas quando eu tomo a bolada, eu tenho que sair do jogo. A criança vai incorporando ideias no mundo da brincadeira, ela vai absorvendo a cultura do seu tempo e as leis que regem a vida em comunidade. Quando eu recebi a bolada, a bola era minha e eu trouxe para o jogo, mas eu tenho que sair porque eu tomei a bolada, senão ninguém brinca mais. Não é assim? Então, a criança aprende que para viver em comunidade precisamos respeitar regras, há que se ter leis, senão ninguém sobrevive, né? Quando nós estamos brincando, um grupo puxando uma corda, o outro grupo puxando de lá, e puxa para cá, e quem ganha, e quem não ganha, e quem não ganha, nós estamos aprendendo que a força do grupo é que é importante. Individualmente nós somos o mamífero mais frágil do planeta. Nós somos frágeis. Nós não temos força, não temos a força de um leão, não temos a força de um elefante, de um mamífero qualquer, não temos, nós somos frágeis fisicamente. Nós precisamos do grupo, da força do grupo para sobreviver, né? E a gente vai aprendendo. Quando nós estamos brincando do telefoninho, com o telefoninho de lata, com um fio, por exemplo, será que nós estamos ouvindo a mensagem? Não, nós estamos tentando ouvir, nós estamos fazendo esforço para desenvolver a audição. Vocês sabem que o foninho de ouvido está hoje, a geração do foninho de ouvido ouve menos do que a minha geração. Tanto é verdadeiro porque você vai nas festas, você não aguenta, gente como eu não aguenta a altura da música. Porque os jovens estão mais surdos. Porque o foninho de ouvido
não exige que você aguce, tente ouvir à distância. Né? E cada brinquedo, cada brincadeira, brincar de roda, cantando. Vamos cantar. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Alegria de mãos dadas, mostrando, internalizando na criança a ideia de que estar em grupo e solidariamente é prazeroso, porque nós precisamos ter prazer na vida. Viver é também ter prazer. O ser humano precisa de prazeres e a convivência traz prazeres, né? Então, a criança vai internalizando através dos seus brinquedos. Por exemplo, alguém me perguntou: ai, Regina, e a perna de pau? Para que andar de perna de pau? Eu falei: nós não somos bípedes perfeitos. Quando nós andamos na perna de pau, nós precisamos alongar, colocar a visão adiante e manter o equilíbrio, entendeu? Para manter o equilíbrio e uma postura correta, bípede, porque nós não somos um bípede perfeito ainda. Por isso que a maioria tem dor na coluna, né? Porque não, então aí tem que fazer fisioterapia, tem que fazer uma série de coisas. Os trava-línguas que as crianças fazem, né? Se não fizer na infância, vai ter que ir para a fonoaudióloga. Por quê? Porque a língua não desenvolveu, a musculatura daqui não desenvolveu, porque o trava-língua é para desenvolver a habilidade para falar. Eu fui numa escola dos meus netos, uma ocasião, cheguei lá, a menininha falava assim, no final da palestra lá, uma menininha lá muito inteligente, do fundo, falou assim: professora, a senhora podia... Eu falei: o que, minha filha? A senhora podia falar isso? Minha filha, abra a boca para falar. Para falar, nós precisamos de articular a palavra. Não se fala com a boca fechada, né? Então, o trava-língua ajuda isso, a gente vai desenvolvendo, né? Um ninho de malfagafos com 5 malfagafinhos. Quem não conseguir desmalfagafá-los, um bom desmalfagafatizador será, né? Tem que mexer a boca e vai fortalecendo a musculatura, esta musculatura, para uma fala correta. Hoje tem criança que fala, você não entende. Aí os pais que podem mandam no fonoaudiólogo, que vai dar trava-língua. O fonoaudiólogo dá trava-língua para a criança desenvolver a fala, né? A capacidade de falar bem. Então, eu não vou me estender. Este meu livro tem cerca de 100 entre brinquedos e brincadeiras que nós pesquisamos ao longo de 2 anos. Esta pesquisa, eu envolvi vários grupos, inclusive da universidade, muita gente da psicologia entrou, da educação física, alunos da educação física se envolveram, a professora minha, querida Débora, aí é professora de educação física, conhece bem. Os alunos da educação física entraram nessa pesquisa e ficaram encantados. Nós documentamos, só para você ter ideia, naquela época nós documentamos cerca de 100 entre brinquedos e brincadeiras infantis e criamos, na própria universidade, eu criei a oficina Preservar Brincando. Como é que eu consegui fazer essa oficina com crianças da periferia de Campinas durante 10 anos seguidos? Até os anos 98 nós fizemos essas oficinas, Preservar Brincando. Eu fui a Brasília, porque eu sou também um pouco insistente, eu peguei o livro, eu peguei o projeto, pedi autorização ao reitor e falei, eu vou a Brasília tentar
conseguir um financiamento para comprarmos um ônibus para pegar as crianças da periferia e trazer para a universidade, para a oficina Preservar Brincando. Fui a Brasília, falei, como eu, de vez em quando, como se diz na gíria, calcei a cara, fui no Banco do Brasil, subi no 11º andar, fui falar com o presidente da Comissão de Cultura do Banco do Brasil, da Fundação Banco do Brasil. Cheguei lá, muito bem, muito bom dia, falei umas 2 horas com o presidente. O presidente se apaixonou pelo projeto. Para encerrar a conversa, hoje, o único ônibus de posse da PUC de Campinas, o resto é alugado, é o ônibus que eu trouxe com o projeto Brinquedos e Brincadeiras. Eu trouxe e durante 10 anos nós pegamos criança na periferia, eu criei uma sistemática, as escolas faziam um agendamento já para o ano todo e nós trazíamos as crianças e fazíamos as oficinas Preservar Brincando. O que eu fazia nessa oficina? Por exemplo, hoje nós vamos fazer uma peteca, né? Uma peteca. Então já tinha palha, já tinha as penas para fazer a peteca, etc. e tal. A criança fazia 2 petecas. Uma ela levava para casa para brincar com os irmãos e com os vizinhos, e a outra peteca ficava no acervo do Museu Universitário, para nós fazermos exposições. E tais exposições, inclusive, que eu levei várias vezes para várias partes, não só do Brasil, como da América Latina. Então, nós fazíamos, esta oficina, inclusive, ela está descrita como deve ser feita num suplemento que eu fiz deste livro quando eu fiz a 2ª edição em 2004. Fiz um suplemento onde eu falo um pouco da metodologia da pesquisa, um pouco sobre a oficina Preservar Brincando e os resultados, os documentos finais de encontros que eu fiz no Brasil. Eu coordenei um encontro brasileiro no Recife, para o Brasil todo, de brinquedos e brincadeiras. Fiz um encontro latino-americano aqui em Campinas, ainda quando o Centro de Convivência estava funcionando, a abertura foi no Teatro do Centro de Convivência. A América Latina, pesquisadores da América Latina vieram, só faltou gente da Venezuela, porque eu não pude manter contato. Naquele tempo nós falávamos por fax, né? Não tinha internet. Então o fax não chegou e o pessoal da Venezuela não veio. Veio gente da América Latina toda, nós e a OEA, eu consegui da OEA também, calcei a cara, liguei para a OEA em Washington, pedi bolsa para trazer essa gente da América Latina, trouxe e nós fizemos esse encontro aqui em Campinas, e a OEA dedicou o número 44 da revista Artesanias de América ao encontro realizado em Campinas, com todas as palestras de todos os especialistas que vieram de toda a América Latina. Então, eu venho trabalhando bastante, eu acho que nós precisamos realmente, eu não vou falar de cada brinquedo per si, que está desenvolvendo aspectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, emocionais, né? E tudo isso que é importante para a vida em sociedade. Então, não adianta ir só a criança ir na escola. Então, por exemplo, eu vejo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele insiste muito no trabalho na criança, bem alimentada, bem cuidada, bem isso, aquilo, mas não dá uma ênfase nessa questão do patrimônio lúdico da infância. É isto que eu quero, que eu insisto. Este patrimônio não pode ser perdido.
A humanidade não pode perder este patrimônio construído há milênios por todas as sociedades humanas. É ele que faz a criança adentrar na cultura do seu tempo. E mais do que isso, importante, ela adentra muitas vezes no plano do imaginário. Veja como funciona. Tem uma palavra que é mágica. Faz de conta que eu sou o ladrão e você é a polícia. No momento em que eu falo, faz de conta que, eu incorporo lá na minha conexão neural, né, a situação. Você me persegue, você fala, você não pode roubar, você não faz isso, você não faz aquilo, eu vou te dar um tiro, eu vou te perseguir, você tem que colaborar, etc. e tal, na brincadeira de polícia e ladrão. E você me persegue, etc. e tal. O que está acontecendo? Num nível do imaginário, eu estou construindo as conexões cerebrais. Ficam lá numa pasta deste computador biológico. Está lá na pasta. É um arquivo. Ficou lá, na pasta. Futuramente, quando eu precisar, quando for adulta, e precisar de uma reação do tipo que eu mantive no nível do faz de conta, eu acesso a pasta. O meu cérebro vai lá e pega o arquivo. Eu estou com a reação, com a reação preparada. Então, tudo isso é muito importante. Essa incorporação de corpo e alma que a criança faz no nível da brincadeira, né? E que vai lhe dar possibilidade de reações diante de desafios da vida no futuro. A alegria. A criança brinca, ri, gargalha, canta. Esta alegria nós incorporamos na infância. Ela tem de ser incorporada. Porque viver tem de ser alegre, tem de ser positivo, né? Não pode, eu falei agora há pouco do suicídio. Nós estamos tristes, o mundo está triste, né? Já temos que enfrentar doenças muito sérias, porque avançamos muito no espaço também dos outros animais, né? Avançamos com as nossas ações imponderadas, né? É queimada, é matança de animais, é isso. O nosso relacionamento com os outros seres vivos do planeta está crítico, está difícil. Por isso que os vírus também estão chegando até nós, entendeu? Então, nós precisamos repensar a vida em sociedade. E a criança precisa ser trabalhada. A minha pesquisa me mostrou duas coisas que me deixaram muito tristes. Eu fiz uma amostra significativa, estatística, importante, porque tem muita gente que faz pesquisa com 10 pessoas e depois generaliza para o universo. Não pode. Pesquisa tem que ser estatisticamente significativa, né? Com significância estatística. Nós sorteamos bairros em Campinas da classe A, B, C e D. Sorteei os bairros. Dentro dos bairros, sorteei as ruas. Dentro das ruas, sorteei números de casas. E os nossos pesquisadores iam até essas ruas e em frente a essas casas, para ver se as crianças brincavam, onde havia brincadeira, que brincadeira era. Nós registramos, naquela época, era fita cassete, né? Nós registramos 500 horas de fita cassete, de brinquedos e brincadeiras infantis, né? Então, eu tenho tudo isso documentado. Nós temos fotos, imagens, etc. e tal. E nós verificamos o seguinte: as crianças da classe A não brincam mais no espaço, não brincavam mais no espaço público. Elas iam para o clube fazer equitação,
ginástica rítmica, dança, balé, e assim por diante. As crianças da classe D não brincavam, porque estavam ajudando os pais a buscar o sustento. Estavam empurrando a carrocinha, estavam indo no lixão, então não tinham condições. As crianças onde nós observamos e registramos brincadeiras foram nas classes B e C da sociedade. Então, eu digo o seguinte, por que hoje a escola, nós temos a Associação de Pais e Mestres? Meu Deus do céu, por que a Associação de Pais e Mestres só faz reunião para ver o negócio da merenda, o negócio dos uniformes, da captação de verba para fazer festinhas e reuniões, etc. Por que esta Associação de Pais e Mestres, de repente, não assume de vez as escolas em fim de semana e faz com que as escolas em fim de semana sejam centros comunitários, onde as pais e as mães podem vir brincar com as crianças, né? Nós chegamos a fazer eu ousei fazer aqui em Campinas, lá durante os anos 90, eu ousei fazer uma oficina Preservar Brincando atrás da catedral, naquele estacionamento que tinha. Pedi para a Polícia Militar, aí quando eu falei com o reitor que eu queria fazer lá, o reitor falou, Regina, você quer abusar. Ali, sábado, é perigoso, tem muito, como é que chama? Tem muito aviãozinho. Eu nem sabia o que era aviãozinho na época. Era o que leva a droga para lá, para cá, é um emissário da droga. O reitor falou, ali é perigoso, tem muito aviãozinho, não vá fazer essa oficina lá. Eu falei, não, eu falo com a Polícia Militar para me ajudar. Falei com o comandante da Polícia Militar na época, ele era ótimo, entendeu o projeto. Eu falei, mas a polícia não vai vestida a caráter, ela vai vestida normalmente, como qualquer transeunte. Eu não quero polícia uniformizada, porque senão isso vai assustar. O comandante, uma simpatia do 8º Batalhão, eu fui lá no 8º Batalhão, falei com o comandante falou, professora, conte comigo. Fizemos lá ali em frente o que era, naquele tempo, ali atrás da catedral, em frente quase a Pernambucano, né? Foram os monitores todos, fizemos amarelinha gigante. Vocês não podem imaginar os pais pulando amarelinha com os filhos, brincando. Um mundo de papel de seda e varinhas. Os pais sentavam no chão e faziam pipas com as crianças. Mostravam como é que se fazia pipa com as crianças. Aliás, falei da amarelinha. A amarelinha é fundamental. Pular a amarelinha Drummond já não disse que há sempre uma pedra no caminho? No caminho sempre haverá uma pedra. A criança, quando pula a amarelinha, ela está incorporando a ideia de que haverá um obstáculo na vida. Ela vai ter que descobrir uma maneira de pular a pedra para chegar no céu. O que é o céu? É o seu objetivo final. É aonde ela quer chegar. Então, ela vai ter que aprender a se desviar da pedra, porque haverá sempre uma pedra no meio do caminho de uma vida, né? Então, a amarelinha é fundamental. Nós temos vestígios arqueológicos da amarelinha no século V a.C., na época de Péricles, na Grécia. Já foram descobertos vestígios arqueológicos da amarelinha. Ela
ela é antiquíssima, porque ela ajuda a criança a incorporar este sentimento, ela a fazer a conexão, mexer lá com o seu cérebro e saber que sempre haverá uma dificuldade. Hoje se ouve muito falar que, como está tudo à mão, tudo é muito rápido, a comunicação é imediata, hoje há muitos jovens que não têm resiliência mais. Não tem resiliência, né? Não tem empatia, mas também não tem resiliência. Não sabe que viver é lutar dia a dia para atingir as suas metas, né? Então, então, nós temos tudo nos brinquedos e nas brincadeiras. Então, eu volto a falar para a Associação de Pais e Mestres, meu Deus do céu, vamos ver se a municipalidade abre essas escolas todas em fins de semana, dê condições mínimas para que pais da comunidade, daquela comunidade lá do bairro do Ouro Preto, do Campo Grande, se reúna na escola com as crianças e se faça um momento lúdico para que os pais passem para a criança as brincadeiras que sabiam. Eu fiquei muito feliz que há 2 anos atrás, antes da pandemia, uma diretora da FUMEC, que trabalha na FUMEC, me convidou, sabendo do meu projeto, para falar para as professoras da FUMEC. Eu fui e fiz uma palestra para as professoras da FUMEC e disse a elas, aliás, não fiz uma palestra só, fui 3 dias e mostrei várias metodologias para elas trabalharem, etc. E eu disse, vocês trabalham com idosos, muita gente que veio, às vezes, lá do Piauí, veio do Centro-Oeste, conhece muitas brincadeiras. Por que não aproximar o idoso da criança? Aquele idoso que ainda não sabe muito bem ler e escrever, mas que vivenciou a cultura da sua região, que tem muito a oferecer, que sabe brincar. Então, seria uma maneira de nós aproximarmos o idoso da criança, né? Então, fica essa lembrança, a Associação de Pais e Mestres e a própria municipalidade, para que abra as escolas em fim de semana, que ficam fechadas, muitas vezes são assaltadas, né? Ou espaços, inclusive, de tráfico de drogas. Por que não fazer delas centros comunitários para a convivência da comunidade, do encontro dos pais para brincarem com seus filhos, né? Isso vai ser muito importante. Eu acho que, vereadora, eu falaria mais 1, 2 horas, mas eu quero que você me avise o tempo que eu tenho, porque eu gostaria de fazer só duas outras citações que eu acho importantes, né? Que são, primeiro, que nós temos que reconquistar o espaço da rua. Nós temos que reconquistar as praças. Nós temos que reconquistar o centro da cidade. Nós somos os agentes históricos. Nós temos que mudar as situações, né? E não recebê-las como fato consumado, como se não tivesse, nada fosse para ser mudado. Temos que mudar, podemos mudar, né? Essas brincadeiras e brinquedos que eu relacionei, hoje eles já fazem... Em 1990, esse tipo de ação cultural foi reconhecido pela Unesco como de importância mundial. Eu recebi pela ação cultural o chamado selo Década Cultural Mundial, em 1990. Quando foi há 3 anos atrás, o nosso próprio Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural e Material reconheceu todos esses brinquedos e brincadeiras que eu documentei como patrimônio cultural de Campinas. A lei orgânica do município inclui, aliás,
começando pela legislação, pela Constituição do Estado de São Paulo, nos seus capítulos da educação e da cultura. A Constituição fala insistentemente, nesses 2 capítulos da educação e da cultura, da importância da escola trabalhar a questão da preservação do patrimônio cultural, entendeu? E a lei orgânica do município está lá claramente dito que as escolas devem ter disciplina, podem ter assuntos interdisciplinares que tratem da questão do patrimônio cultural de um povo, entendeu? Isto não está acontecendo, infelizmente. Há 2 anos, eu lancei esta cartilha, Memória e Patrimônio. Por que eu fiz uma cartilha? Porque eu quis mostrar, numa linguagem que desde uma criança de 10 anos possa entender, até o motorista de táxi, o empurrador da carrocinha, o pedreiro, enfim, toda a população, não necessariamente com grande erudição, possa compreender a importância da preservação do patrimônio cultural de um povo. E dentro deste patrimônio se inclui este patrimônio lúdico da infância. Então, o que eu gostaria de terminar dizendo é o seguinte: sem isto, nós não teremos pessoas aptas a viverem numa sociedade coletiva, com boa qualidade, com capacidade de se relacionar devidamente. Vocês veem que hoje a sociedade está muito violenta no mundo todo, o desrespeito ao outro é enorme, né? É enorme, o desrespeito à mulher, o desrespeito à criança, a criança está sendo abusada em vários espaços, né? Tudo isso nós precisamos reverter. E podemos reverter trabalhando isso já desde pequenininho com as crianças, nas creches, nas escolas, e mais do que isso, desenvolvendo a tal da criatividade, que se fala tanto que a 4ª Revolução Industrial precisa de pessoas criativas, e nós precisamos. Aonde é que se desenvolve criatividade? Brincando, inventando, descobrindo. Quantas vezes se faz um boizinho com um manguito pequeno, enfia duas perninhas de palito de fósforo e você faz o boizinho andar. A brincadeira desenvolve profundamente a criatividade. Não são esses joguinhos eletrônicos que desenvolvem a criatividade. Eles podem desenvolver a parte cognitiva, mas não a criatividade. Então, nós precisamos reconquistar as ruas, abrir as escolas em fins de semana, forçar o poder público a manter as praças e as ruas em boas condições e livres para que as crianças possam brincar. Quanto que os meus filhos brincaram nesta avenida aqui com o carrinho de rolemã? Quanto? Passava aqui aquele mundo de carrinho de rolemã. Hoje não pode. Por quê? Porque tem carro. O carro virou o dono da rua. Vamos fechar as ruas em determinados dias, em determinados horários. Vamos fazer as crianças da vizinhança se reunirem novamente, se encontrarem. Aqui ninguém mais sabe quem mora do lado. Ninguém se fala. Todo mundo vai para o clube para poder falar com alguém, ou então vai no shopping, né, para encontrar um amigo. Quem sabe eu encontro um amigo? Porque nas ruas ninguém mais sai na rua. A rua sempre foi, a rua e as feiras foram os espaços de socialização eternamente da espécie humana. Nós precisamos recuperar tudo isso. E estamos atrasados. Vamos começar com as crianças.
E eu terminaria dizendo o seguinte: eu sempre gostei muito, tive a coleção inteirinha, a mamãe comprou, fico até emocionada. A coleção do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um autor que mostrou, através do Sítio do Pica-Pau Amarelo, como é que a criança pode ser criativa, como é que a criança pode ser trabalhada, como é que a criança pode ser inteligente e responsável, né? A responsabilidade em vários momentos do Pedrinho, né? da Narizinho, do contato com a natureza, do contato com as suas bonecas que eles criaram, a Emília, o Visconde de Sabugosa, né? Tudo isso é importante, né? Eu sempre valorizei muito a leitura de histórias para crianças, porque também ativa a imaginação, né? Assim como a música. Fico triste que também a música tenha sido tirada das escolas, né? Hoje não se canta nas escolas, não se faz música nas escolas, né? Outro dia, eu comentando com um colega, disse, eu falei, pois é, não tem escolas hoje de tempo integral. A rede municipal tem escolas, tem 6 escolas de tempo integral. Por que na parte da tarde não se coloca brincadeiras infantis? Por que não se coloca música? Né? Por que não se coloca arte? As artes também são fundamentais para estimular a imaginação, né? A pintura, o canto, assim por diante. Então, eu gostaria de terminar dizendo, Monteiro Lobato foi infelizmente, ultimamente combatido, porque ele criou a tia Anastácia. Meu Deus, não vamos derrubar, não vamos derrubar monumentos, não vamos destituir, não vamos acusar grandes autores, vamos reconstruir, ressignificar a nossa própria cultura dentro da nossa sociedade. É isso que nós temos que fazer. Derrubar monumentos simplesmente porque não diz nada. Eu escrevi um artigo outro dia, não sei quando será publicado. Não vamos derrubar monumentos, vamos fazer animação cultural na frente, nos fins de semana, ressignificando os monumentos, contando um pouco da história daquele momento em que aquele monumento foi criado. Então, só foi posto, vamos dizer, o presidente, mas vamos falar que ao lado do presidente estavam também as famílias humildes, estava a população que não é valorizada muitas vezes, porque é aquela velha história que eu digo, nós sempre priorizamos só o que vai convalidar o poder na mão de poucos, né? Então, vamos convalidar o poder na mão de todos. E vamos começar pela criança. Vamos pela criança, pelas comunidades que a contêm. Hoje eu costumo dizer, infelizmente, para ser pai e ser mãe, muitas vezes basta transar, como se diz na gíria. Transou, virou pai e mãe. Estes pais e mães muitas vezes não estão preparados. Esta abertura da escola em fins de semana pode, inclusive, criar a escola de pais também, um momentinho em que pais vão ouvir o que é importante fazer com a criança, etc. e tal, né? Vamos aplicar dinheiro público nisso, vamos fazer os nossos deputados que estão aí, estaduais, federais, fazerem emendas e captarem verbas para que essas coisas aconteçam. É isso que nós precisamos, né? Vamos acessar fundações nacionais e internacionais. Uma ocasião, num congresso que eu participei, veio uma vice-presidente do Banco Mundial na abertura. E ela disse assim para nós ficamos todos assustados.
Professoras, eu estou aqui encantada com os projetos culturais que vocês apresentam, mas isso não chega no Banco Mundial. Isso não chega no Banco Interamericano do Desenvolvimento. Isso não chega nem no nosso BNDES, nesse nosso banco aqui. É preciso fazer projetos e levá-los para captar recursos. Outro dia eu disse para o diretor aí, o Rapace, o diretor de cultura, a Alexandra também é minha ex-aluna da universidade, eu disse, vocês não têm que fazer projeto nenhum, vocês têm que ser facilitadores e agenciadores do que se precisa fazer pela cultura local. Vocês não têm que inventar projetos, os projetos já estão prontos, vocês têm que ser facilitadores e agenciadores. Então, fica também essa minha proposta aos senhores vereadores. Muito obrigada, minha querida Débora Palermo, Paulo Búfalo, presidente da Comissão de Cultura. Eu conto com vocês, estou aqui já nos meus 80 anos, mas ainda esperançosa. Muito obrigada, doutora Regina Márcia. Dá vontade de ficar ouvindo a tarde toda, né? Mas, infelizmente, o tempo nosso é pequeno, é curto, mas eu acho que quem não ouvindo a senhora não relembrou, né, da infância e dessas brincadeiras, desses momentos tão ricos, né, que nós perdemos. Ainda ontem a gente falava no programa Questão de Ordem sobre o aumento do suicídio entre os jovens, né? Questão da ideação suicida, da automutilação e mesmo do suicídio entre crianças e jovens como nunca ocorreu. E a sua fala hoje, nessa manhã, diz muito sobre isso, né? Quando a gente deixa de conviver com a sociedade, com os nossos pares e aprender juntos, né, a exercer a cidadania, a conviver em grupo, né, a gente deixa de desenvolver resiliência, respeito, empatia, né, que são fundamentais para seguir na vida, né, enfrentando lutas e superando os obstáculos, as pedras no caminho. Então, hoje a gente vê crianças frágeis, jovens frágeis, por culpa dessa sociedade, né, que eu acho que tem deixado muito a desejar para nossas crianças. Eu estava lembrando quanto que eu brinquei na rua e quanto a gente costurava aqueles saquinhos para brincar de pedrinha, a gente pulava amarelinha, a gente jogava betes e como a senhora disse hoje, não tinha o branco, o negro, tinha o pobre, o rico e todo mundo junto e um respeito e aquilo que eu sempre digo enquanto professora de educação física, as pessoas às vezes não valorizam, né, o jogo, o brincar, como deveria. E o jogo e a brincadeira, ele ensina desde pequeno a criança a respeitar regras e limites fundamentais na vida toda, na vida desde a criança até o adulto, né? O jogo, a linha é o limite, a regra são as regras que a gente tem depois na vida. Então, você brincar, você exercitar isso é de fundamental importância para o desenvolvimento emocional, físico, psicológico e para treinar resiliência, empatia e tudo mais que foi falado aqui hoje. Doutora Regina, olha, não temos como agradecer, maravilhosa a sua participação, sempre, né? E com certeza, tanto eu como presidente da Comissão da Criança e Adolescente, como Paulo na Cultura e toda essa comissão, estaremos aí nos debruçando sobre esses projetos e cobrando. Eu já venho, né, a senhora sabe, já venho falando muito com secretários, com prefeitos sobre criança tem que ser prioridade absoluta, não só na letra da lei. Não só na letra da lei, né? Mas eu acho que tem que se tornar uma realidade isso, e a cada dia nós iremos nos debruçar e trabalhar para que isso seja uma realidade em Campinas e em todo o Brasil.
Eu quero pedir para que o Paulo também faça as considerações finais e desde já agradeço e com certeza a senhora fará parte de outras reuniões e de projetos nossos, né? Já está convidada. Paulo, por Obrigada. favor. Não, quero só agradecer novamente, né, a professora Regina Márcia pela exposição, né, tão contundente nessa defesa da infância, do lúdico, do ócio, por, para a criança também, né, porque ao longo de muito tempo esse direito ele dos espaços, que é melhor que a criança esteja trabalhando, enfim, e essa possibilidade do lúdico, da convivência, da socialização, né, da troca, foi sendo substituída e por vários motivos, né? Mas entre eles o fato de nós termos uma sociedade com uma imensa desigualdade social, enfim, né, que alguns eram incluídos e outros não. Mas, enfim, agradecer demais essa contribuição da comissão e, com certeza, nós vamos desdobrar para outras discussões. Obrigada. Obrigada, vereador Paulo Búfalo, membro dessa comissão. E vamos, né, ocupar novamente as praças, as ruas com nossas crianças, né? Trazer essa oportunidade deles conhecerem, né, os vizinhos, porque como a doutora Regina Márcia disse, às vezes a gente não sabe quem mora ao lado, né? E isso é muito ruim numa sociedade, em qualquer sociedade, né? Nós precisamos nos conectar com todos, né? Para que essa união faça diferença na vida da sociedade, do país, da cidade e no pleno exercício da cidadania, principalmente. Eu quero agradecer a todos que estiveram conosco, a doutora Regina Márcia mais uma vez, ao vereador Paulo Búfalo, ao pessoal da TV Câmara que sempre nos ajuda aqui, nos apoia, e a você, público que nos acompanhou, público presente. Muito obrigada, até a próxima reunião, uma boa tarde a todos. Chegou ao fim, então, esta reunião da comissão presidida pela vereadora Débora Palermo, que agora está aqui com a gente, agora que nós estamos quase retomando as atividades presenciais, agora a gente tem esse diferencial de conversar um pouquinho com os vereadores ao fim das reuniões. Vereadora, primeiramente, obrigada pela entrevista. O que foi discutido hoje, né? A gente fala do brincar, da importância de criar políticas públicas também para as crianças. Esse é o seu foco? Sim, com certeza, né? Garante todos os direitos, inclusive o direito de brincar, que é tão importante e às vezes ele fica à margem, né? Achando que brincar é uma coisa, uma besteira de criança, mas não é, né? Hoje nós pudemos ver nessa palestra da doutora Regina o quanto é importante e o que está por detrás, né, do brincar.
a questão tanto do desenvolvimento emocional, psicológico, físico, das conexões neurais, né, da criatividade, da empatia, da resiliência, das regras, dos limites. Então, o brincar ele é muito mais do que só uma brincadeira, né? A criatividade, que é tão fundamental, e o brasileiro é tão rico, né, em criatividade, e nós não podemos perder isso. Então, garantir os espaços públicos para as crianças brincarem, isso é de fundamental importância, e nós perdemos isso, né, no decorrer do tempo. E temos visto nossas crianças, nossos adolescentes adoecerem, ficando muito tempo nas telas de computador, né, de celular, iPad, e deixando de praticar esses jogos, essas brincadeiras que são tão ricas em todos esses detalhes, né? O que a gente já pode adiantar da agenda da comissão? Tem mais reuniões agendadas e quais pautas estão em questão? Sim, nós teremos a próxima, que eu vou estar convidando o Felipe da Juventude, da Coordenadoria de Juventude, para estar falando também das políticas públicas para a nossa juventude. Perfeito. Vereadora, muito obrigada pela entrevista, um ótimo trabalho. Para você aí de casa, sempre lembrando que quem chega depois, não consegue acompanhar toda a reunião, tudo está disponível nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas, e também no nosso Facebook. Não sai daí não, que daqui a pouco o Gabriel Castro está no estúdio fazendo companhia para você no Câmara Total. Um ótimo dia e até mais. TV Câmara Campinas.